Para que sermos escravos do pecado se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça? Há algum tempo atrás, lá na divisa do Canadá com os Estados Unidos, na queda do Niágara, um malabarista, ele amarrou uma corda elástica do lado dos Estados Unidos para o Canadá, algumas centenas de metros de largura, de comprimento e algumas centenas de profundidade. E do lado do Canadá tinha milhares de pessoas para assistir esse espetáculo, do lado dos Estados Unidos também. Eles estavam muito ansiosos, não é? Porque sabia que se desse errado, aquele homem, aquele equilibrista cairia de lá e morria instantaneamente nas cataratas do Niágara. E aquele homem começa a atravessar aquela corda elástica e ele começa nos Estados Unidos e ele vai se equilibrando, em alguns momentos ele quase cai e chega lá no Canadá. Quando ele chega lá, ele é ovacionado, como a distância é pequena, ele era ovacionado pelas pessoas que estavam nos Estados Unidos e por as pessoas que também estavam no Canadá. E depois de muitas palmas, de muitas coisas, ele olhou para a multidão e disse: atenção! Quem de vocês acredita que eu vou voltar agora para os Estados Unidos empurrando um carrinho de mão em cima da corda elástica com alguém dentro do carrinho de mão? A multidão canadense dizia: você consegue, você é o melhor. Lá dos Estados Unidos ele dizia: você consegue, nós acreditamos, vem para cá. E aquele homem coloca um carrinho de mão em cima da corda e dentro do carrinho de mão uma pessoa deveria entrar. Ele olha para os canadenses e fala: o carrinho de mão está aqui. Agora, quem de vocês quer ser o voluntário e entrar no carrinho de mão? Naquele momento fez-se um profundo silêncio no auditório. Eles acabaram de descobrir a diferença entre crer e confiar. Eles acreditavam que aquele homem voltaria para os Estados Unidos empurrando o carrinho de mão em cima da corda elástica e alguém poderia estar lá dentro. Mas a crença deles não era suficiente para confiar a própria vida e entrar no carrinho de mão. Sabe, São Tiago faz uma menção disso, ele diz assim: você quer que Deus ao sol faz o bem, até o demônio faz isso. Então nós percebemos aqui que o desafio do evangelho está muito acima de acreditar. Acreditar é simples, todo mundo acredita, mas o desafio do evangelho é confiar. A palavra de Deus diz assim, que todos aqueles que se aproximam de Deus precisam acreditar que Ele é real e que abençoa todos que se consagram a Ele. O que é isso? Deus está dizendo que todos que buscam o Senhor Jesus têm que acreditar que tem bênção na vida dele, porque é uma promessa do Senhor. Mas sabe qual é o nosso problema? É que nós confiamos no montão, ou acreditamos num monte de coisa, no BNDES, no serviço financeiro, no advogado, no psico, na medicina, no coach, num monte de coisa, mas não acreditamos em Deus. Esse é o nosso problema. E talvez a falta de crença seria falta de conhecimento. Há uma expressão de um pensador que diz assim, conhecer a Deus resulta em confiar em Deus. Se você não confia nele, então é porque você não conhece. E se você não conhece, você não irá confiar nele. A fé ou a confiança em Deus, ela deve ser totalmente dependente, totalmente vulnerável. A razão, lógica, o entendimento humano pode ir até certo ponto, mas chega um momento que você precisa dar o salto de fé. Esse é o trunfo do evangelho, o salto de fé. E quando dermos o salto de fé, vamos descobrir que há uma alegria, que há um poder, que há uma felicidade, que há uma vida nova no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo vivia isso, um homem cheio de poder e de autoridade. Ele manda uma cartinha para Timóteo, dizendo assim, eu louvo a Deus por tua fé sem fingimento, a mesma que antes habitou em tua avó Lóide e tua mãe Eunice, estou certo que habita em ti também. O que nós observamos aqui? Nós observamos uma família de fé. Paulo tinha fé, olha para Timóteo e parabeniza por sua fé e fala assim: tua fé não é fingida, Timóteo, você confia, você acredita no que prega, vive o que fala, acredita no que compartilha e não tem essa oscilação em Cristo. Ele parabeniza Timóteo. Sabe o que me chama a atenção? Que ele nos mostra aqui uma bênção hereditária. As igrejas de hoje estão cheias de maldição hereditária, filhos que bebem porque o pai bebia, filhas que se prostituem porque a família tinha um prostituto na família, uns que querem o mal ou que tem um jeito errado porque alguém da família, cheio de corrente de padrão destrutivo, em muitas famílias do mundo. Mas São Paulo nos apresenta aqui, ao invés de uma corrente de padrão destrutivo, uma bênção de padrão, ou uma bênção hereditária. Eu falei assim: Timóteo, parabéns por sua fé, que não é fingida. Você diz e acredita, você confia, você descansa no Senhor. E o lindo, Timóteo, é que essa fé não foi adquirida de você, mas foi herdada. A tua avó Lóide também tinha essa fé. A filha dela, Eunice, que é a tua mãe, também vivia essa fé. E parabéns porque você também está vivendo essa fé. Sabe, querido, a fé não fingida. Esse é o segredo para crescer e aparecer diante de Deus e dos homens. Ele quer fazer com que você acredite, confie, tome posse. O Senhor Deus, ou a fé em Deus, não é abstrata, não é distante, não é intangível. Você pode sentir, você pode tocar, você pode experimentar o Senhor Jesus. Que tal
experimentar o Senhor Jesus aqui e agora e submeter a Ele, resistir ao ego e dizer: eu acredito, eu confio, mas se eu não tenho força o suficiente, agrega valor espiritual, enche-me de fé e de confiança em Ti, porque eu quero ser diferente, eu quero experimentar as novidades do Evangelho, eu quero viver um sentimento novo, eu quero um renovo, eu quero uma vitória, e Deus pode mudar tudinho na tua vida, é só você crer. Confie, acredite e lembre-se: conhecer a Deus resulta em confiar em Deus. Se você não conhece, não irá confiar nele. E se você não confia, é porque você não o conhece. Conheça Deus, acredite no Senhor e seja feliz aqui e agora e para sempre, em nome de Jesus.